Bem-vindo ao projeto final Técnica Feynman. Estudaremos agora informática. Com relação à informática, precisamos compreender que a CPU ela é composta pela unidade de controle e pela unidade de lógica aritmética, pela UC e pela ULA. A placa-mãe ela compõe-se de um chipset contendo pontes. A ponte norte fará a ligação com o CPU, com a memória RAM e com a placa de vídeo, enquanto que a ponte sul faz relação com periféricos. Os barramentos são USB, PSI, HDMI ou VGA. Ainda, com relação aos bytes, precisamos compreender que 1024 bytes equivale a 1 kilobyte e 1 byte equivale a 8 bits. Interessante, não é mesmo? Agora, com relação aos clocks. Os clocks a função deles é basicamente captar, decodificar, executar e armazenar. São ciclos, os ciclos que um dual core ou que um core realiza. Que raios é um core? É o CPU, é um processador. Se o processador for só um core normal, ele será um pipeline, um processador executando diversas etapas do ciclo. Que ciclo? Este ciclo, o ciclo do clock, captar, decodificar, executar e armazenar. Esse é o ciclo. Agora, se você tiver um dual core, um octa-core, ou um whatever core, serão vários processadores realizando diversas etapas do ciclo. Essas etapas do ciclo. Interessante, não é mesmo? Com relação à velocidade e o armazenamento. Quem tem maior velocidade? Registradores, cache, RAM e ROM. Os registradores têm a maior velocidade, enquanto que quem tem maior capacidade de armazenamento é a memória ROM. Perceba, existe uma relação inversamente proporcional entre a velocidade e o armazenamento. Os registradores têm a maior velocidade. O segundo é a memória cache, que nada mais é do que uma memória SRAM. O que raios é uma memória SRAM? É um tipo de memória RAM. A memória RAM é a memória volátil, que realiza o armazenamento temporário das informações. E ela tem tipos de memória RAM. Quais são os tipos de memória RAM? A SRAM. SRAM é uma memória estática, mais rápida, que origina a memória cache, ou cache. Por isso que a memória cache é um tipo de SRAM e ela tem uma velocidade maior. Por quê? Porque ela é estática, ela é mais rápida. Enquanto que a DRAM é uma memória dinâmica, e essa sim é considerada a memória principal do computador. É a memória DRAM. Ainda nós podemos ter a SDRAM, que realizará então basicamente o armazenamento e processamento de uma informação por clock, ou a DDRAM, que é o que todo mundo tem atualmente, tudo é DDRAM. DDRAM 2 realiza duas informações por clock. O que é o clock mesmo? É o ciclo, captar, decodificar, executar e armazenar. Então, isso tudo é com relação à memória RAM, que realiza um armazenamento temporário por ser uma memória volátil, mas ainda ela é a memória principal do computador, a DRAM. E com relação à memória ROM, o que raios é a memória ROM? A memória ROM é um tipo de memória não volátil. Ela é ROM porque ela é Read-Only Memory, ela é somente de leitura. E tem 3 tipos de ROM. Quais são os 3 tipos? Tem a PROM, que é a PROM, basicamente uma memória virgem. Nós temos a EPROM, que escreve e apaga somente, é possível apagá-la através de luz ultravioleta, e nós temos a EEPROM, que ela é possível realizar o apagamento então dela de forma eletrônica, e ela irá originar a memória flash. O que raios é a memória flash? Você já ouviu falar na BIOS? Pois é, a BIOS nada mais é do que um flashing de memória EEPROM. Então a BIOS ela é um tipo de memória flash, e a memória flash vem da memória ROM, enquanto que a memória cache ou cache vem da memória RAM, que é inclusive um tipo de SRAM. São coisas diferentes. Com relação a BIOS ou a nova BIOS, que é conhecida como UEFI, o UEFI basicamente ele tem um suporte a um HD de 2 TB. É isso, é uma BIOS tunada. Com relação a BIOS, lembrando, é um flashing de memória ROM. Ela será constituída por um firmware, que é um tipo de software da ROM. É um tipo de software que irá proceder em baixo nível, ou seja, ele estará próximo ao hardware. É um software que controla a placa-mãe. Então, o firmware da ROM, que é esse flashing de memória, que é a BIOS, ele controla a placa-mãe.
E tem dois tipos de testes que ele realiza quando você liga o computador. Ele faz um bip. O bip é nada mais do que um teste de inicialização, que é o post. Ou pode ser também um setup, um teste de configurações, que é a famosa tela azul. Com relação ao bootloader, o bootloader ele é o que faz o carregamento do sistema operacional. Então, tudo isso é função da BIOS, que nada mais é do que um flashing de memória ROM. Interessante, não é mesmo? Com relação ao Windows. Temos como que nós realizamos o backup no Windows. Nós temos ali o histórico de arquivos, que é a ferramenta nativa do Windows 10 para fazer o backup. O backup ele poderá ser completo, normal ou cópia, ou poderá ser incremental e diferencial. Qual é a diferença? Quando ele é completo, todos os arquivos. Quando ele é normal ou cópia, são todos os arquivos selecionados. Quando ele é incremental ele vai ser marcado, então, como copiado. O que for copiado vai ser marcado como copiado. E ele continua sendo para todos os arquivos selecionados. No caso, apenas os selecionados. Você tem que selecionar qual você quer. E um backup diferencial, ele não vai marcar como copiado e não vai modificar ou retirar o flag archive. O flag archive nada mais é do que uma marca indicando a sua inclusão. Então, essas são as informações com relação ao Windows. Alguns atalhos do Windows. Se você apertar o Windows mais P, você irá ativar o projetor de exibição. O Windows mais I é a informação do sistema. O Windows mais U é a acessibilidade. O Windows mais L é bloqueio. E o Windows mais lupa. Simples assim. Temos alguns caracteres proibidos de serem utilizados no Windows para salvar o nome do arquivo, por exemplo, ou esse tipo de coisa. Basicamente constituem esse maravilhoso bonequinho, que tem aspas, 2 pontos, travessão, interrogação, enfim. E também temos ali algumas letras que não podem compor o nome do arquivo. Com, PRN, AUX, NU, COMO e LPTO9 são proibidos. Não podem ser utilizados, então, para salvar no Windows. Vamos estudar agora a interação do hardware com todo o resto. Como que funciona? O usuário, você tem acesso a uma interface textual ou uma interface gráfica. Então, o usuário ele tem acesso ao sistema operacional através dessa interface textual ou gráfica. Se ela é textual, ela será do tipo DOS, Shell ou o famoso prompt de comando. Ela também é conhecida como CLI. A CLI é uma interface textual do sistema operacional para o usuário. E as interfaces gráficas, que é basicamente aquela que nós estamos mais habituados, são os ícones, pastas e janelas. São interfaces gráficas do sistema operacional para o usuário. O sistema operacional ele está vinculado ao hardware e, basicamente, o núcleo será uma subdivisão física para a realização de multitarefas. O núcleo do sistema operacional é sempre, neste caso, é um kernel monolítico. Significa dizer que o que o kernel faz? Ele gerencia recursos, os recursos de memória, processos e dispositivos. Vamos compreender, então, o que é uma thread? Uma thread é uma tarefa, perceba, é realizada pela unidade lógica aritmética do CPU, do processador. Isso é uma thread. Então, uma thread realiza uma tarefa. E o que é o fio? Uma thread ou o fio, na verdade, eles são a mesma coisa. São unidades de execução do processo. Então, as tarefas irão compor o processo. São as unidades. Uma tarefa irá compor o processo, a execução do processo. Então, e o que é a tarefa? A tarefa ela vai estar compondo o processo. E o processo, por sua vez, compõe um programa. O programa que poderá estar em execução. E o programa nada mais é do que o arquivo em uma pasta. E você lembra o que era a pasta? A pasta fazia parte de uma interface gráfica que o usuário tinha acesso. Basicamente é isso. Com relação agora aos sistemas segurança da informação. Com relação à segurança da informação, eu preciso te dar uma dica. A dica é que os princípios da segurança da informação são a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade.
Destes todos, o mais relevante é a integridade. Por quê? Porque a ele está relacionada a função hash. E aí a primeira coisa que você tem que saber é que a função hash não é criptografia. Não é criptografia. Por que que não é criptografia? Porque a função hash, ela basicamente transforma dados em valor fixo e irreversível, de forma unidirecional, com um tamanho fixo. Ela caga tudo. Ela não é criptografia, porque a criptografia pressupõe criptografar e descriptografar. A função hash não, ela pega a informação e transforma em dados de valor fixo e irreversível, de forma unidirecional. Certo? Vamos compreender então agora o que é a criptografia. A criptografia ela estará presente em sistemas de arquivos do Windows no formato de NTFS. Esse formato é a criptografia nativa do Windows. Ele vai realizar basicamente a criptografia, o Windows ele tem essa criptografia nativa e tem um sistema de compactação também. Esse sistema de compactação será ali também para partição e arquivos maiores. É isso que faz o NTFS. Criptografa, compacta e faz partição de arquivos maiores. Legal? Mas e qual é a forma da criptografia? É o BitLocker. O que o BitLocker faz? Ele é aplicado em arquivos, tanto internos quanto externos, por exemplo, no HD, um SSD, quanto particionados. O BitLocker, ele compreende uma chave de recuperação. Ou seja, está criptografado, você vai ter uma chave de recuperação para acessar o que está criptografado. Só que essas chaves de recuperação, elas podem ser simétricas ou assimétricas. Se ela for simétrica, ela será uma cifra. O que é uma cifra? Uma cifra nada mais é que um algoritmo decodificador e codificador. É o mesmo algoritmo que decodifica e que codifica. Ou seja, é a mesma chave. Por isso que ela é simétrica. É uma chave de recuperação simétrica. É a mesma chave. É uma cifra. Agora, quando nós tratamos de chave de recuperação assimétrica, aí nós temos um par de chaves complementares. E sempre será uma chave pública, que todo mundo tem acesso a ela, e uma chave privada que irá abrir a pública. É um par de chaves complementares. Vamos ao estudo, então, agora, como que funciona essa questão da utilização de chaves assimétricas. O usuário, você vai, através de uma autoridade de registro, acessar uma autoridade certificadora para obter um certificado digital. É assim que funciona. O que a autoridade de registro faz? Ela recebe, encaminha e valida. Valida o quê? Recebe o quê? Encaminha o quê? Solicitações de emissão e revogação de certificados digitais e de identificação. Então, entre o usuário e a autoridade certificadora, nós temos a autoridade de registro, que ela basicamente recebe, encaminha e valida as solicitações de emissão e revogação. E quem de fato dá essa autorização é a autoridade certificadora. É a autoridade certificadora que terá as chaves pública e privada. A autoridade certificadora raiz, só ela é capaz de expedir as chaves de autorização, só ela. Então, quem expede é só a raiz. As demais, elas fazem esse processo conhecido como IRDRG, que é basicamente a emissão e revogação, que foram solicitadas pelas autoridades de registro, e também fazem a distribuição, renovação e o gerenciamento. Então, essas são as funções das autoridades certificadoras. E tudo isso para quê? Para que possamos obter certificados digitais criptografados. E aí nós temos 4 tipos de certificados: o A1, o A2, o A3 e o A4. Qual é a diferença entre eles? Perceba, o A1 e o A2, eles utilizam software. A diferença do 1 para o 2 é que um é 1 ano e o 2 é 2 anos. E o A1, ele é muito arcaico. Ele usava lá na época um HD, através de um HD. Os novos certificados, então a partir do A2, A2, A3 e A4, todos eles utilizam um smart card ou um token. E a diferença do A3 e o A4 para o A1 e o A2 é que o A3 e o A4 são através de hardwares. E o A3 não é 3 anos, o A3 são 5 anos. E o A4 são 6 anos. Basicamente,
Isso que você tem que saber sobre sistemas de arquivos do Windows, criptografia, usuário, autoridades de registro e certificadora e o certificado digital. Agora vamos falar um pouco sobre os malwares. Mas antes de falarmos dos malwares, precisamos compreender o conceito, a definição de firewall. O que raios é o firewall e para que ele serve? Perceba. O firewall, ele faz o controle de tráfego, ele bloqueia conexões não autorizadas. É isso que ele faz. Controle de tráfego e bloqueia a conexão não autorizada. Ele não é um antivírus, ele não remove o malware. O firewall é literalmente burro, ele é uma barreira. Ele só controla tráfego e bloqueia a conexão não autorizada. Ele não tem ação nenhuma contra o malware, coitado. E quem são os malwares? Os malwares são os vírus. Qual é a diferença de um vírus e de um troja? O vírus é um pedaço de um código ou um programa que infecta outros programas. Depende do usuário e ele é replicável. Isso é um vírus. O Trojan, ele aparenta legitimidade, ele aparenta ser seguro, porque basicamente ele está te entregando um programa normal mais um código malicioso. Basicamente essa é a diferença entre um vírus e um Trojan. O Trojan, ele parece ser seguro, ele é um programa normal, só que dentro dele vai ter lá um pedaço de código malicioso, assim como o vírus. O vírus, ele é propriamente um pedaço de código. Ou pode ser um programa inteiro também. Então, essa é a diferença entre um vírus e um trojan. Qual é a diferença entre um ransomware e um hijacker? Perceba, os dois realizam sequestro. Só que cada um sequestra uma coisa diferente. O hijacker, ele sequestra o seu navegador para alterar as suas configurações. Então, hijacker, navegador. O ransomware, ele sequestra, ele faz a criptografia dos dados, do teu HD, do teu SSD, enfim, são criptografia de dados. E solicita, então, mediante um pagamento, uma extorsão por pagamento. Essa é a principal diferença. Ransomware são dados. Vai estar no teu HD, ou enfim. E o hijacker é do navegador. Ambos realizam sequestro. E o worm? Qual é a diferença do worm para o bot e o botnet? Perceba. Enquanto que os vírus e os trojans dependem do usuário, os worms e o botnet não dependem do usuário. Por que ele não depende? Porque ele é um programa completo autorreplicável. Ele vai fazer uma varredura na tua rede e vai buscar a vulnerabilidade nela. E através dessa vulnerabilidade, ele vai se autorreplicar. Isso é um worm. É isso que caracteriza o worm. Diferente do vírus e diferente do trojan. O trojan depende do usuário. O worm, ele acha a vulnerabilidade da rede e a partir desse momento ele não precisa mais de você. Interessante, né? E qual é a diferença do worm para um botnet? Perceba, tanto o worm quanto o botnet, eles fazem essa varredura na rede em busca de vulnerabilidades. Eles são autorreplicáveis. Ocorre que o botnet, ele vai transformar, ele vai fazer o controle remoto do teu dispositivo. Então, tu vai virar um zumbi, tu vai literalmente virar um bot. O que é um bot? É um NPC ali, é um zumbi. Não tem mais controle. Por quê? Porque ele está realizando o controle remoto do teu dispositivo. E qual é o tipo de ataque que um bot ou um botnet realiza? O ataque do tipo DOS, ou Denial of Service. Esses são tipos de ataques, que estudaremos na sequência. Apenas para finalizar, então, a diferença entre um adware e um scareware e um spyware. Perceba, adware é propaganda, né? Adware é um ad. O scareware é uma propaganda também amedrontadora. E o spyware ele não se propaga sozinho, só para começar. E ele pode ser um espião, então, do tipo keylogger ou screenlogger. Se for keylogger, será teclado. Se for screenlogger, será tela. Por fim, nós temos o rootkit e o backdoor. O rootkit, ele é basicamente quando adquire o admin, ou é um super user. Ele adquire, então, essas permissões de administrador ou de superusuário através da utilização de ferramentas e técnicas. Perceba, é rootkit. São ferramentas e técnicas para ocultar a invasão. E ele faz isso adquirindo, então, uma permissão de administrador ou de superusuário. O backdoor é basicamente um dispositivo que já está comprometido. É literalmente a porta dos fundos que vai ficar aberta para o retorno de um invasor facilitado. Então, é basicamente isso. Vamos estudar agora os tipos de ataque. Os tipos de ataque, como nós iniciamos lá. O botnet,
ele faz um ataque do tipo DOS, o Denial of Service. E temos ainda o tipo de ataque como força bruta, que é basicamente a tentativa e erro utilizando uma lista de palavras ou uma word list. E nós temos o defacement. Defacement é uma desfiguração. É a alteração do conteúdo da web. Isso que é um defacement. São tipos de ataque. Mas os mais conhecidos e mais relevantes serão o phishing. O phishing, que é literalmente uma pescaria, um peixe, ele é realizado através de e-mails ou links ou anexos e através da engenharia social obtém-se dados pessoais e principalmente financeiros das pessoas. É por isso que serve um phishing. Quais são os tipos de phishing? Nós temos o spear phishing, que é literalmente pescar com uma lança, que seria um ataque direcionado. E nós temos o farming. O farming ele é realizado através de um envenenamento de DNS. Qual é a função do DNS? O DNS ele converte o domínio em um número de IP e o número de IP em domínio. Basicamente ele vai fazer então um redirecionamento do tráfego. Então, o farming e o spear são formas de phishing. Interessante, não? Não esqueça, o phishing é o que realiza a engenharia social para obter dados pessoais e financeiros. Com relação ao sniffing, nós temos agora que estudar o sniffing e o spoofing. Qual é a diferença de um e de outro? Sniff é farejar, não é mesmo? Ele fareja o quê? Ele analisa o tráfego em rede. Isso que é sniffing. Enquanto que spoofing é uma caricatura. É aquela cópia ou aquele clone do número de telefone do banco, ou clona o boleto e manda para te pagar, clona o IP ou clona um site. É um clone, é uma caricatura. Isso que é spoofing. Inserção de código SQL. SQL basicamente é o banco de dados, né? Então será uma consulta direta ao banco de dados. E o hacks. Hacks são fake news. Fake news do governo, de empresas, de correntes ou pirâmides. São aquelas fake news. Isso são os hacks. Esses são os tipos de ataque. Por fim, precisamos compreender a diferença entre o Microsoft Office e o LibreOffice. Perceba, no Microsoft Office nós temos o Word. No LibreOffice nós temos o Writer. Estes são os formatos padrões com que os documentos são salvos. No Word é .doc ou .dot e pode ser .m ou .docm, que é com macro. Enquanto que no Writer será ODT ou também pode ser o DocX. Algumas informações pertinentes com relação a eles. Se você quer salvar alguma coisa em PDF, você consegue salvá-la no Word. No LibreOffice, no Writer, você apenas tem a opção de exportar, você não pode salvar como PDF. Se você quer inserir alguma coisa, uma tabela, no Word, você basta clicar em inserir tabela. No LibreOffice não temos a opção de inserir a tabela dentro do menu inserir. Você vai ter que digitar literalmente o Ctrl F12, aí você vai conseguir botar a tabela. Se você apertar o F7, no Writer ele vai realizar a correção ortográfica. No Word, se você apertar o F7, ele vai abrir um editor. Como que eu faço para localizar alguma coisa? No LibreOffice vai ser Ctrl F, que é Ctrl Finding, enquanto que no Word será Ctrl L. Agora, o substituir e o hiperlink, para ambos é igual. É Ctrl H, substituir, ou Ctrl K, hiperlink. Assim como o sublinhado. O sublinhado, tanto no Word quanto no Office, é Ctrl U. Agora, o que muda é o sobrescrito e o subescrito. Perceba, se ele é sub, se nós estivermos no Writer, será Ctrl Shift B, porque o B tem a bolinha embaixo, de sub, embaixo. Se for o sobrescrito, no Writer será o Ctrl Shift P, porque o P tem a bolinha em cima. Interessante, né? Agora, no Word esquece. No Word, o subscrito é Ctrl mais igual. E se tu quiser o sobrescrito, tu adiciona um S. Ctrl S igual. Interessante, né? Agora, o negrito. O negrito é Ctrl B nos dois. Ah, mas se tiver em português, vai ser Ctrl N no Word. Ah, não vou discutir. Ctrl B nos dois funciona. Fechar a janela é Ctrl W, tanto faz enquanto usar. E salvar é Ctrl S nos dois. Agora, para eu sair, eu posso sair com Ctrl Q no Writer. Enquanto que no Word eu tenho que obrigatoriamente apertar o Alt F4 para sair. Se eu quiser salvar como, eu aperto F12 no Word. O salvar como no Writer ou no LibreOffice é Ctrl Shift S.
E o parágrafo? Ah, e o parágrafo difere. No writer é mais simples, é left right. Então a esquerda é Ctrl L, na direita é Ctrl R, que é Ctrl left, Ctrl right. E se eu quiser centralizar é Ctrl E, se eu quiser justificar é Ctrl J. No Word o left, o esquerdo virou o Q e o right virou o G. Não me pergunte por quê, apenas é. A seleção por bloco. A seleção por bloco no Writer é feita a partir do F8 mais Alt Ctrl. Enquanto que no Word é feita também pelo F8, só que não é o Alt, é o Shift, é Ctrl Shift 8. Enquanto que no Writer é Ctrl Alt 8. A inserção de fórmulas no Writer é F2. No Word seria Alt mais igual. Autotexto F3 no Writer, não existe a opção de autotexto no Word. E controlar alterações. Controle de alterações só tem no Word, que é Ctrl Shift E. No Writer não existe. O painel de formatação no Writer, formatação é F. É Ctrl Alt F. Enquanto que no Word, o pincel de formatação é Ctrl Alt C. Lembrando que no LibreOffice, o PowerPoint do LibreOffice é o Impress, que basicamente tem um formato .odp de Presentation. Enquanto que o PowerPoint, os formatos são aqueles famosos, PPTX, PPSX e PPTM. E não acabou, porque agora nós precisamos compreender o Excel e o Calc. Quais são as diferenças entre o Excel e o Calc? O Calc, ele é o LibreOffice. Ele é o Excel do LibreOffice. Os formatos salvos pelo Calc é .ots, .ods, .xls, .csv. Enquanto que o Excel ele salva naquele fórum famoso, XLT, XLS, ODS e o CSV. O Calc, ele tem a alça de preenchimento. Você tem que segurar o Ctrl para utilizar essa função. Enquanto que no Excel, a alça de preenchimento basta que você arraste ela para baixo. Essa é uma principal diferença na utilização de um e de outro. No Excel é normal, só arrasta. No Calc, você tem que segurar o Ctrl para poder arrastar. O Calc nada mais é que um editor de planilhas. Não tem fórmulas no menu. Você tem que apertar lá um botão. Para as fórmulas aparecerem, tem que apertar um botão, elas não vêm sozinhas. E com relação às referências, temos a referência relativa, fixa e mista. A relativa é uma célula A1 mais a célula B3, relativo. Uma referência fixa é quando você usa o cifrão para fixar. Você pode fixar a coluna e fixar a linha. Então o exemplo seria A1 mais cifrão B, cifrão 3. Aí você está fixando a coluna B e a linha 3. E uma referência mista, então, seria o A1 mais, fixando apenas o B, cifrão B3. Com relação ao Excel, o que nós precisamos saber? O Excel, o arquivo do Excel nada mais é do que uma pasta de trabalho. Não é a planilha está dentro. O arquivo em si é uma pasta de trabalho. Temos a função concatenar no Excel. Se nós temos uma célula A1, que tem um 8 nela, e uma célula B1 que tem um 2 nela, se você for concatenar, você terá o 82. Ele literalmente justapõe os valores. A função mod do Excel nada mais é do que o resto da divisão. Então, função mod de 5 e 2 é 1. Por quê? Porque 1 é o resto da divisão de 5 por 2. Temos ainda a condicional, igual a C. Igual a C é uma condicional. Então, igual a C, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso. Se for uma coisa, verdadeiro. Se for outra, falso. E temos o soma C. Como é que funciona o soma C? Nós vamos ter, então, igual, soma C, abre parênteses. Um intervalo de comparação, sempre que tiver 2 pontos é até. Então, é de C1 até C2, até C5. Ponto e vírgula é o E, tá? O equivalente ao E. Então, nós teremos uma comparação, um critério. Se for igual a C, ponto e vírgula, que é o E, realize a operação de soma, porque é soma C. Realize a operação de soma entre A1 e A5. Basicamente, essas são algumas formas de cálculo do Excel. E este foi o overview final com relação à informática.